Boa noite, queridos. Com certeza é uma alegria, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade para mim estar aqui sabendo, principalmente desse versículo que está aqui embaixo. Porque eu entendo, conhecendo o Marco, que essa é uma igreja que busca a palavra de Deus como a verdade. E o meu desafio aqui é apresentar a palavra de Deus, lê-la, explicá-la e aplicá-la às nossas vidas. Se você sair daqui essa noite tão desafiado quanto eu fui enquanto eu preparava essa mensagem, eu me dou por mais do que feliz. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor nos ensine obediência total, santa reverência e verdadeira humildade. Teste os nossos pensamentos e as nossas atitudes no esplendor da Tua pureza. Faça com que a nossa fé aumente. Faça com que os nossos olhos enxerguem o Teu majestoso amor e autoridade. Que a Tua verdade prevaleça sobre a nossa incredulidade. Fala, Senhor, nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Se você soubesse o seu futuro, isso mudaria a maneira com que você vive hoje? Você se comportaria de uma maneira diferente? Na década de 30 do primeiro século, um homem chamado Simão, filho de Jonas, mais conhecido como Pedro, ele larga suas redes para seguir um homem chamado Jesus. E nessa trajetória, Pedro quase naufraga, Pedro quase morre afogado, ele é repreendido pelo próprio Jesus, a quem ele seguia inúmeras vezes, inventa mentiras para salvar a sua pele, chega a ser perseguido e zombado por causa disso. E num determinado momento, aquele a quem ele seguia é levado para ser julgado. E vez após vez ele nega ter tido contato com Jesus. Pensa comigo, ele andou com Jesus 3 anos diariamente. E ele mente sobre ter conhecido Jesus 3 vezes. Aí o galo canta. E nesse momento é interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 61, os olhares se cruzam de Jesus para com Pedro. Creio eu que o olhar de Jesus foi de amor. Tanto é que Pedro saiu para chorar amargamente. E aí Pedro, creio eu, ao chorar ali e sair daquele momento, ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer com o futuro dele. Completamente perdido. O nosso futuro é incerto. A gente pode não ter passado pelas lutas que Pedro passou, mas o fato é que nós vivemos num mundo caótico, que está em constante mudança. Empresas quebram, a saúde definha, tempestades assolam, amigos traem, familiares morrem, eleições surpreendem, guerras dizimam e países competem. De geopolítica à tarefa que o seu filho tem para fazer para o dia seguinte, da matéria, a capa do jornal até a sua conta bancária, a única coisa que parece certa é que nada dura para sempre. E a coisa mais difícil a respeito do futuro é que nós simplesmente o desconhecemos. A menos que alguém nos revele. Alguém que tem credibilidade, alguém que tem nas suas mãos a história. E se isso acontecer, aí sim nós podemos ficar tranquilos. Abra sua Bíblia em Isaías 14, enquanto eu apresento o contexto do livro. Isaías era um profeta no reino de Judá no 8º século antes de Cristo. O povo de Israel havia se rebelado, idolatria e injustiça eram marcas do povo, e por não tolerar tamanha afronta contra o seu caráter, o Deus santo e justo manda o seu povo para o exílio. Mas esse não é o fim da história. Isaías 14 nos oferece palavras de conforto quanto ao futuro. Não apenas para o povo nessa época,
mas para todos os que confiam em Deus e nele somente. Então, a pergunta que eu quero levantar aqui hoje é a seguinte: por que devemos confiar em Deus, mesmo quando o nosso futuro é nebuloso? Se você estiver anotando, eu vou falar de novo. Por que devemos confiar em Deus quando o futuro é nebuloso? Eu creio e oro que essa passagem responderá. Eu vou dividir essa passagem em 4 pontos, eu vou passar por eles, mas eu vou listá-los agora. Primeira coisa, nós podemos confiar em Deus quando o futuro é nebuloso, porque Deus terá compaixão, porque Deus envergonhará os seus inimigos, porque Deus cumprirá as suas promessas de proteção e porque Deus dará refúgio eterno ao seu povo. Eu vou voltar nesses pontos à medida que nós vamos seguindo. Então, vamos ler os versículos 1 e 2, acompanhe aí comigo. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel, e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. Por que devemos confiar em Deus quando o futuro é nebuloso? Primeiro, porque Deus terá compaixão. Os versículos 1 e 2 aí. Deus terá compaixão trazendo essas pessoas de volta do exílio. Deus os rejeitou, os mandou para o exílio, mas ele não rejeitaria essas pessoas para sempre. O texto diz, olha aí, Deus tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Relembrando 2 grandes acontecimentos do Antigo Testamento, o Êxodo, quando Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, e o exílio, quando Deus pune o seu povo infiel, ordenando que nações inimigas capturem seu povo. Isso aconteceu 2 vezes. Primeiro, por volta aí de 722 a.C., quando a Assíria dominou Israel. E depois, em 586 a.C., quando a Babilônia captura o povo de Judá. Então agora, eles vivem no cativeiro. E viver no cativeiro é terrível. Eles viviam como prisioneiros de guerra, sem direitos civis, sem conforto, muitas vezes membros afastados da sua própria família em outras cidades. Mas Isaías diz que Deus irá levar esses exilados oprimidos para casa. Essa é a ideia do versículo 1, quando está escrito aí, estabelecer em sua própria terra. Isso pode ser entendido como Deus dará descanso a essas pessoas. O exílio era cansativo, mas Deus dará fim a esse sofrimento, a essa jornada, a essa punição. Você já imaginou que conforto para o povo de Deus ouvir essas palavras de compaixão, eles nessa situação? Aqueles que se arrependeram, Deus estava preservando um remanescente que Ele perdoaria. Aí você está olhando para mim, provavelmente se perguntando, e o que isso tem a ver comigo? Esse exílio do Antigo Testamento é uma figura da punição que os nossos pecados merecem. Deus não vai tolerar pecadores, idólatras, orgulhosos e rebeldes na sua presença. Nunca tolerou e jamais vai tolerar. Lembram-se do Éden? Deus baniu Adão e Eva para fora do jardim quando eles pecaram. É impossível haver pecado na presença de Deus. E depois o povo de Israel foi expulso da sua terra quando eles pecaram. O pecado é uma rebelião direta contra Deus. Em outras palavras, o pecado, se ele existe na sua vida, ele vai te arruinar. O pecado é uma rebelião contra Deus. E o destino de um pecador não arrependido é o exílio eterno, para sempre longe do trono de Deus. Mas Deus, em sua compaixão, promete dar descanso àqueles que confiarem nele, no sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. E Deus deu esse descanso inicialmente ao povo. Em 539 a.C., quando Ciro
rei da Pérsia, derrotou a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para casa. Mas até esse retorno histórico do exílio é uma pequena amostra do grande retorno espiritual que vai acontecer para todos os que se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. Nós teremos o perdão total, o descanso através do seu Filho Jesus, que nasceu como homem, viveu em perfeita obediência a Deus e quando morreu na cruz, experimentou esse banimento, esse exílio espiritual que o nosso pecado merecia. Mas Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou e foi elevado aos céus, pavimentando o caminho de volta à presença de Deus para todos os exilados que se arrependerem dos seus pecados e receberem a Cristo. A maior compaixão de Deus foi mandar o seu próprio Filho para o exílio na cruz, para que você e eu pudéssemos ser recebidos de volta no lar celestial. Agora, se você nunca fez isso, se você nunca confiou nesse Jesus, arrependa-se hoje dos seus pecados. Creia na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Deus mostra compaixão para com o seu povo, trazendo-os de volta do exílio. E essa é uma figura que nós temos em Cristo. Ele também mostraria compaixão trazendo as nações para que se juntassem ao povo de Israel. Note o versículo 1. Os estrangeiros ou refugiados se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. O plano de Deus nunca foi para apenas uma nação. Observe comigo, abra aí em João 10, versículo 16. João 10, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por que isso faz parte da compaixão de Deus? Imagine comigo você em Israel. Imagina que você faz parte do povo de Israel neste momento em que essa passagem foi escrita. Você está cercado por nações estrangeiras que oprimem a você, que te atacam. Isso é uma palavra de compaixão por saber que alguns que são contra você, em algum determinado momento vão baixar a guarda, vão baixar as espadas diante de você e diante de Deus e passarão a cantar adorando o verdadeiro Deus. Olha que coisa fantástica. É o que nós vemos no versículo 2, olha só, volta para o nosso texto, em Isaías 14. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. Eu creio que a NVT aqui, a nova versão transformadora, foi um pouquinho mais precisa na tradução. Diz o seguinte: os que conquistaram Israel serão conquistados, e Israel dominará sobre os seus opressores. Israel, em alguma medida, vai dominar sobre aqueles que os oprimem. Eles vão ser servos de Israel. Mas o que isso significa? Significa que Israel teria prisioneiros ou escravos? Nós não vemos isso acontecendo no livro de Esdras, nem no livro de Neemias, que narram, a volta do povo para a sua terra. Embora eu creia que isso ainda vai acontecer no futuro, isso aqui é uma maneira de dizer que o quadro de Israel mudaria. Os inimigos do povo de Deus se tornarão servos do povo de Deus, no sentido de que se ajoelharão e adorarão ao verdadeiro Deus. Nós temos que lembrar que Israel é uma monarquia, uma nação que, embora tendo um rei, ainda tinha uma religião que era a do Deus verdadeiro. E Israel servia ou deveria servir a esse Deus verdadeiro. Então os cativos de Israel se tornavam automaticamente cativos do seu Deus. Mas e em relação a nós? Por enquanto eu falei de história aqui. Como é que isso se encaixa nas nossas vidas? Olha ao seu redor. Quantos nesse salão aqui são ou têm descendência judaica? Levanta a mão. Pelas minhas contas, ninguém. Por uma vasta maioria, todos nós somos esses estrangeiros enxertados na oliveira, como diz Romanos 1,17. Nos tornamos participantes com os judeus das bênçãos que vêm através da raiz, que é o próprio Deus. Embora nós não nos tornamos parte de Israel, você e eu continuamos brasileiros.
Nós éramos estrangeiros, hoje somos servos de Jesus Cristo e da sua noiva. Irmãos, qualquer que seja a sua nacionalidade, se você nasceu de novo, você recebeu a compaixão de Deus. Você entende isso? Você se enxerga antigamente no exílio, um refugiado espiritual em quem a graça foi derramada e, consequentemente, você foi adotado por Jesus? Se sim, se você já entendeu isso, você celebra isso com frequência? Eu creio que com isso em mente, nós podemos ser um pouco mais compassivos com aqueles que nos oprimem, com aqueles que nos hostilizam por causa da nossa fé. Eu não creio que alguém aqui já tenha sido aprisionado por causa da sua fé. Acho que não. Como em muitos lugares do mundo isso acontece. Mas eu imagino que existam aqui pessoas que já foram zombados por colegas de escola, de faculdade, de trabalho, ou maltratados por familiares, ou até abandonados por seguirem a Cristo e a sua palavra. Os inimigos de Deus se opõem aos seus filhos. E isso pode fazer com que nós fiquemos inseguros quanto ao nosso futuro. Isso faz com que a ordem de amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem fica algo ainda mais difícil de fazer. Mas eu creio que uma maneira pela qual nós podemos orar por essas pessoas, relacionado a esse texto aqui, é que de maneira impressionante, alguns desses que nos perseguem hoje, em algum momento, podem se ajoelhar aos pés de Jesus Cristo. Você consegue imaginar a pessoa que tirou sarro de você, da sua fé, que te hostilizou por anos, chegando a você e te pedindo perdão? Ou talvez a pessoa chega para você e fala assim: agora eu sou um cristão, você poderia me discipular? Você consegue se enxergar, você já conseguiu imaginar a cena de você tomando ceia com essa pessoa ao seu lado? Nós temos um exemplo claro disso nas Escrituras em Atos 9. Pense no apóstolo Paulo. Eu não acho que ninguém aqui oprimiu a igreja de Deus matando cristão, acho que não. Mas se você fez isso, não me conte, senão eu vou ficar com medo de você. Mas Paulo era um assassino da igreja. Paulo matou gente. E Paulo acaba se tornando uma bênção para a igreja de Deus. Ele se tornou servo da igreja, cativo do Deus verdadeiro. Agora, a reação dos discípulos foi interessante. Se você olhar lá em Atos 9:26, você vai ver que os discípulos não queriam se encontrar com Paulo. Falando: eu não acredito que esse cara se converteu. Eu, hein? Mas muitas vezes a nossa incredulidade é a mesma. E a gente às vezes não crê que Deus pode salvar essas pessoas e mudar o destino dessas pessoas. Será que nós oramos por essas pessoas que nos oprimem, que nos perseguem? Óbvio que nem todos se curvarão ao Rei Jesus nessa vida. Muitos farão oposição até a morte ao seu reino, à sua igreja. Isso pode fazer também com que o seu futuro e o meu futuro pareça nebuloso às vezes. Por isso que o texto continua respondendo a pergunta: por que nós devemos confiar em Deus, mesmo quando o nosso futuro é nebuloso? Nós devemos confiar em Deus porque, número 2, Deus envergonhará os seus inimigos. E aí do versículo 3 ao versículo 23. Deus irá envergonhar os seus inimigos. É o que veremos nessa sessão aqui, que é a principal. Eu já vou alertar você, é a maior desse tempo que nós vamos ter, ok? Versículo 3 diz o seguinte: no dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação, da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia: como chegou ao fim o seu opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios e o cetro dos governantes que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila.
todos irrompem em gritos de alegria, até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas dos céus, acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. A derrota dos inimigos de Deus é boa notícia para os seus filhos. Eu vou dizer isso de novo. A derrota dos inimigos de Deus é boa notícia para os seus filhos. Nós podemos celebrar que os inimigos de Deus receberão a justiça de Deus. Mas de quem esse parágrafo, em algumas Bíblias pode estar aí uma canção de juízo, intitulada. No versículo 4, Isaías cita o rei da Babilônia. Ele não está falando de um rei específico, mas descrevendo traços de muitos reis da Babilônia e de outras nações pagãs que se rebelaram contra Deus. E quando nós olhamos os traços descritos nesse parágrafo, não tem como limitar tudo isso a uma nação, muito menos a um rei só. Até porque a referência à Babilônia na Bíblia frequentemente é usada para descrever reinos perversos que se opõem ao Senhor. Eu creio que Isaías até tinha o rei da Babilônia em mente, embora o escopo inclua qualquer rei, qualquer nação e, pasmem, qualquer um de nós que se recusa a se submeter ao Deus verdadeiro. Agora, eu sei que alguns de vocês, mais estudiosos, estão coçando aí para ver o que eu vou falar dos versículos 13 e 14, Será que esses versículos fazem uma referência a Satanás ou não e tal? De uma maneira bem sucinta, eu não creio que essa passagem seja sobre Satanás. O versículo 16, se você olhar, se refere a ele como um homem. A passagem se refere a um juízo futuro e não a algo que tenha acontecido no passado. É óbvio que esse rei em vista aqui, ele é satânico
em seu orgulho e na sua rebelião contra Deus. Mas eu não creio que o texto tenha em vista Satanás. É só o que eu vou falar a respeito. Qualquer dúvida, você conversa com seu pastor, que conhece muito mais sobre demônios do que eu. Tá? Eu quero olhar para o destino do rei da Babilônia. O destino dos inimigos de Deus. E lembre-se, mesmo que o futuro pareça incerto, nebuloso, Deus, nesse texto, nos relembra que nós podemos confiar nele, porque ele vai envergonhar os seus inimigos. Olha só a inversão que a gente tem aqui. Esse mal que antes oprimia as nações, agora Deus vai oprimi-lo. Versículo 5. Ele quebra o cetro, né? E no versículo 6, e tudo isso está descrito, a causa disso está descrita no versículo 6, né? Por conta dos povos que esse rei feriu. E esses povos agora se alegram, no versículo 7. E eu gosto da figura do versículo 8, se você é como eu e gosta de Senhor dos Anéis, num dos filmes, você tem uma figura das árvores se regozijando porque elas não vão mais ser derrubadas para serem usadas nas operações militares do mal. É muito interessante o paralelo do que aqui é feito naquele filme com essa passagem. E aí dos versículos 9 a 11, esse rei desgraçado, entenda bem a expressão, desgraçado significa que ele não recebeu, ele é desprovido da graça. Nós não podemos chamar ninguém disso. Quem somos nós para xingarmos alguém disso? Ele tem um encontro, esse rei tem um encontro com o comitê de boas-vindas do inferno. Olha que legal. Sheol é uma expressão hebraica para reino dos mortos, tá? Então nós vemos em toda a Bíblia que aqueles que morrem em contínua rebelião contra Deus, essas pessoas não vão morrer. E elas não vão lá para o inferno curtir ou vai ser uma coisa meio amena. Não. Essas pessoas vão existir em constante tormento no inferno, sofrendo a justa e santa ira de Deus. Esse é o pior lugar que você pode estar. É disso que esses versículos estão falando. E olha a recepção do comitê de boas-vindas, versículo 10. Você se tornou como um de nós. Toda a pompa e soberba que você tinha na terra se foi. Como diz o versículo 11, lançada à sepultura. Olha que legal agora. Olha os seus aposentos. Sua cama é de larvas e sua coberta de vermes. E a justiça continua a ser descrita dos versículos 12 a 15, por conta do orgulho que esse rei tinha. E quanto maior o orgulho, obviamente, maior a queda. Nós temos que sempre lembrar disso. Ele diz no versículo 13, subirei aos céus, mas ele foi reduzido a isso que a gente acabou de ler. E essa referência aqui à estrela da manhã, provavelmente é uma referência a Vênus, que é uma estrela que brilha pela manhã como que competindo com uma outra estrela que é o Sol. São duas estrelas, né? E o profeta diz aí, você achava que você era a estrela mais brilhante do céu? Você vai cair no fosso mais escuro. Queridos, esse é o cerne, esse é o coração do orgulho. O orgulho, na sua essência, ele quer ser como Deus. Que besteira desse rei pensar que ele merecia a autoridade e poderes divinos, colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele pensava ser invencível, mas ele falhou em perceber que existe um rei que reina sobre tudo e sobre todos, esse que acabamos de cantar, que não tolera rivais ou competição. E dos versículos 16 a 23, esse rei que levou milhares de pessoas ao exílio, está a caminho do seu próprio exílio para morrer no campo de batalha. Note que a pior desgraça para um rei do Oriente naquela época era não ser sepultado. Ou seja, não receber honra nenhuma na hora da sua morte. Mas por que isso aconteceu? Olha no versículo 20. Repare que ele destruiu a sua própria terra. Ele matou o seu próprio povo. Outra coisa importante, queridos, a autoridade é algo extremamente importante aos olhos de Deus.
Aqueles que abusam do poder e da autoridade serão responsabilizados. E antes que você continue pensando nos políticos que estão na sua cabeça, qualquer autoridade para Deus é importante. Seja você um professor, um pai, uma mãe, um patrão, um pastor, um presbítero, qualquer autoridade para Deus importa. Esse rei queria fazer o seu nome grande, só que agora ele nem vai aparecer mais na história. Repare que o nome dele não aparece no texto. Até os seus filhos, versículo 21, serão mortos como parte da justiça de Deus, removendo esse império maligno da terra. E aí dos versículos 22 a 23, nós vemos que o reino é devastado, né? A terra vai virar uma terra pantanosa. O texto diz que Deus vai varrer a terra com a vassoura da destruição. Um exemplo que nós temos disso está lá em Daniel 5. O rei Belsazar, ele se encontra com a morte numa noite de festa, de orgia. Esse reino foi tomado pelos medos e persas e eventualmente a cidade acaba ficando deserta, cumprindo o que nós vemos nesses versículos aqui, mas é um cumprimento inicial. Em Isaías 14, nós temos que lembrar sempre do versículo 3. Quando o povo de Deus desfrutará de descanso. Houve um descanso inicial quando Israel voltou do exílio para sua terra? Sim. Mas em última análise, essa canção vai se cumprir de maneira total quando todos obtivemos o descanso celestial. Naquele dia em que Deus destruirá os seus inimigos para sempre. Não se deixe enganar pelos reinos poderosos desse mundo. Aqui no Brasil nós temos soldados valentes, muitos deles, mas nós não temos aqueles porta-aviões, né, que a gente vê em filme, aquelas máquinas imensas, submarinos gigantes, inúmeros mísseis nucleares. Até onde eu saiba, o Brasil nem tem isso. Mas ainda assim, todas essas nações gigantescas e fortes, elas são com pó diante de Deus, que Deus varre com facilidade. Se você quiser ver uma descrição disso, leia depois, anote e leia depois Isaías 40, é uma ótima figura disso que eu estou falando. Nós podemos confiar em Deus quanto ao futuro, porque nós sabemos que um dia o nosso Senhor Jesus retornará e terá nas suas mãos essa vassoura de juízo e Ele vai deixar tudo limpo. Agora, essa canção de juízo que a gente acabou de ler não é apenas sobre a Babilônia. Isaías está alertando também os judeus. Israel podia ficar tentada a fazer alianças com a Babilônia por ser uma nação poderosa. O que nos deve alertar também que nós jamais devemos fazer aliança com os inimigos de Deus. E qualquer pessoa que não nasceu de novo é inimiga de Deus, por mais bonzinho que seja. Os únicos do lado certo da história são aqueles que se arrependem e confiam em Deus somente, não os reinos deste mundo. E talvez você esteja aqui e você não seja um cristão, talvez você não tenha nascido de novo. Você pode até achar que você é, mas você não nasceu de novo. Eu fico imaginando como é que você está enxergando esses versículos. Em que você apoia o seu futuro? Esse rei era um homem autossuficiente. E note como o seu sucesso, a sua pompa, o seu coração, como tudo isso cegou esse rei. Você percebe que o seu sucesso pode trabalhar contra você ao longo do caminho se isso te impede de depender de Deus? Se esse é o seu quadro, acorde enquanto é tempo. A autossuficiência fará você falhar. E não é uma questão de se você vai falhar, é de quando você vai falhar. Coloque a sua confiança em Deus somente. Agora, em relação a você que pela graça nasceu de novo e é meu irmão em Cristo, eu não quero ignorar o fato de que esses versículos podem ser pesados para você. Especialmente para aqueles que têm pessoas que amam,
que ainda são inimigos de Deus. Se você está ouvindo aqui, vendo essa passagem, vendo o povo de Deus celebrando que Deus está julgando os seus inimigos, isso para você está apertando o seu coração. Leandro, eu não sei lidar com isso. Uma palavra de encorajamento para você. Deus ainda não trouxe esse julgamento final contra os seus inimigos. Isso significa que ainda há tempo para aqueles que amamos se arrependerem. Então você e eu temos que ser diligentes no nosso evangelismo e nas nossas orações por essas pessoas. Porque a gente acabou de ler o quadro que é o inferno. Por mais difícil que seja, coloque o seu coração naquele dia final, onde nós nos encontraremos com Cristo face a face. Nesse dia, a gente não vai questionar a justiça, nem a retidão do juízo de Deus. É o que nós vemos em Apocalipse 18. Quando Deus julga os seus inimigos, e aí no capítulo seguinte, no capítulo 19, o povo se regozija dizendo o seguinte, olha só, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Não vai haver espaço para questionar. Hoje talvez tenhamos dificuldade de compreender isso de maneira plena, mas vai haver um dia onde nós celebraremos o justo juízo de Deus. Então, até que esse dia chegue, queridos, devemos ser fiéis no compartilhar do Evangelho. E confiar àqueles a quem amamos em oração, àquele com A maiúsculo que julga retamente. Eu gostaria de tirar 2 lições desse segundo ponto aqui. Primeiro, nós devemos resistir ao orgulho, e eu estou pregando para mim mesmo. Mas aí você pode falar, essa linguagem do texto é muito forte. Subirei aos céus? Serei como Altíssimo? Eu nunca falei isso no meu coração. É isso mesmo que acontece quando eu sou orgulhoso? Queridos, essa é a descrição da essência do orgulho. Normalmente nós minimizamos o orgulho para que ele não se pareça tão ruim assim. Eu só tenho um pouquinho de ego inflado, eu só quero aparecer um pouquinho. Ou é só um pouquinho de egoísmo, todo mundo é assim, você não precisa ser Caxias. Não nos enganemos. Sim, Deus muitas vezes impede que o nosso orgulho cresça, mas de acordo com esses versículos que nós acabamos de ler, o orgulho nada mais é do que uma sede obstinada por soberania. É querer que qualquer coisa que aconteça seja feita do meu jeito. Ou seja, é querer ocupar o lugar de Deus. Não tem jeito de falar isso de maneira mais clara. Orgulho é um ateísmo prático, porque se o mundo girar em torno de mim, então Deus sai de cena, porque eu vou ser o Deus do meu mundo. É isso que o rei de Isaías 14 desejava. Agora, como é que eu reconheço esse orgulho? Simples. Pensa naquilo que te deixa bravo, chateado. Quando seus filhos não te obedecem, ou quando seu cônjuge discorda de você, quando a saúde não está 100%, quando outra pessoa é promovida e você não, ou quando aquele relacionamento que você está orando não dá certo. Essas coisas não são ruins em si, mas quando eu me iro, porque eu não tenho o que eu quero, isso revela meu desejo por um mundo personalizado para atender a minha vontade. Quero tudo do meu jeito. Em outras palavras, se eu fosse Deus, eu ia conseguir tudo o que eu quero. É isso que Satanás prometeu no jardim. Vocês serão como Deus. Essa é a raiz do orgulho. E como filhos de Deus, nós temos que resistir ao orgulho. Uma outra lição que nós podemos tirar desse trecho é: deposite a sua confiança, porque Deus é vitorioso. Por isso, essa ênfase aqui de Isaías, isso aqui está escrito também para o nosso benefício, não era só para o povo de Israel. Para nós sermos ajudados a termos confiança.
para que diante da incerteza do dia a dia, nós possamos confiar o nosso futuro a Deus, mesmo que o presente seja sombrio. Não sei quantos de vocês acompanham o noticiário aqui. Recentemente, uma família estava viajando de Caldas Novas de volta para Campinas. Quantos ouviram essa notícia? 4 pessoas no carro, pai, mãe e os 2 filhos pequenos. E no caminho de volta, no domingo de eleições, a estrada estava relativamente vazia, pista dupla, não tinha nenhum problema, mas um carro com meninas que estavam alcoolizadas voltando de uma festa, bateu na lateral desse carro com essa família e esse carro foi jogado para fora. Esse rapaz chamado Alessandro Monari era pastor, foi colega meu no seminário, um servo, e morreu ele, a esposa, Belkis, e seu filho mais velho, sobrando só o filho mais novo, que ficou na estrada, dormiu na beira da estrada até que socorro chegasse. Há momentos que parece que o inimigo está em vantagem. Queridos, a Bíblia diz que Deus não está ausente ou alheio a tudo o que acontece. Isaías 14 está na sua e na minha Bíblia para mostrar que, mesmo quando o futuro é nebuloso, quando cristãos viram mártires por causa da sua fé, isso aconteceu ao longo da história da igreja e continua acontecendo hoje, a verdade e a justiça de Deus prevalecerão. Deus vai quebrar o cetro dos perversos, vai tornar o mal em bem, vai trazer o grande finale que os nossos corações anseiam. E como é que Deus fará isso? Através do Rei Jesus. Completamente diferente desse péssimo rei da Babilônia que a gente acabou de ler. Jesus também tem um cetro, mas não é um cetro orgulhoso, é um cetro humilde. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele habitava já no mais alto dos céus, ele não queria, ele simplesmente habitava. Mas embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devia se apegar. Ao invés disso, ele se esvaziou, assumiu a posição de servo, de escravo e nasceu como ser humano. Quando ele veio em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte extremamente vergonhosa. Foi zombado pelos poderes do inferno, mas ele não morreu pelos próprios pecados, e sim pelos nossos. Ele morreu, só que o túmulo não conseguiu segurar Jesus. Ele ressuscitou vencendo a morte, e um dia esse rei vai voltar e a terra vai regozijar, vai cantar a chegada do grande Rei Jesus que vai reinar para sempre. É Ele que nos conduzirá para um futuro glorioso que Deus preparou para nós. Ele envergonhará os seus inimigos e isso é um ótimo motivo para que você e eu nos alegremos. E ainda assim, enquanto a gente aguarda esse dia chegar, nós podemos esperar, confiando que Deus já é vitorioso. Terceira coisa, nós confiamos em Deus mesmo quando o futuro parece nebuloso, porque Deus cumprirá as suas promessas de proteção. Dos versículos 24 ao 27, Deus vai cumprir as suas promessas de proteção até que alcancemos esse último dia, quando veremos a sua vitória diante dos seus inimigos. Nos versículos 24 a 27, o profeta vai falar de um futuro em relação à Babilônia. E ele fala do presente em relação ao rei da Síria. Olha comigo, acompanha, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida.
quem pode fazê-la recuar? A ameaça da Assíria que é iminente. Olha o que o versículo diz: esmagarei a Assíria da minha terra, nos meus montes. Se você estudar o livro de Isaías como um todo, você vai perceber que o livro é uma moldura bem grossa, assim, que destaca um evento central, que vai acontecer nos capítulos 36 e 37. Vale a pena você ler esses capítulos depois. É nesses capítulos, eu vou dar um spoiler aqui, que Senaqueribe, o rei da Assíria, zomba, ele chega na porta de Jerusalém, né, como que batendo na porta de Jerusalém, para invadir Jerusalém, e quando ele bate na porta, ele zomba do povo lá dentro que confia em Yahweh, no Deus de Israel. E o rei Ezequias, que está lá dentro, é um homem piedoso que confia no Senhor. E naquela noite, 185 mil soldados são eliminados, são mortos por Deus. Isso está lá no capítulo 37, versículo 36. Cumprindo essa promessa que a gente acabou de ler aqui, de que Deus protegeria o seu povo e racharia a Assíria ao meio. A Síria tinha grandes planos. Se você olhar em Isaías 10, Senaqueribe, ele tinha planos grandiosos, audaciosos, mas em todo o tempo, por cima dos planos de Senaqueribe, Deus usa o reino, esse reino pagão, assim como outros, como um peão num tabuleiro para o seu próprio plano. É o que a gente vê em Provérbios 21:1, que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele dirige para onde ele quer. É a mesma coisa que diz no versículo 24, olha só, como planejei, assim acontecerá, Deus falando. Ou no 27, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo? A resposta é, ninguém. E no 26, a sua mão não está estendida só sobre a Síria, ela está estendida sobre todas as nações. Deus controla a história. Eu aprendi a jogar xadrez com meu irmão mais velho. Quando eu era criança, eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 14. Ele não era nenhum Kasparov, mas ele jogava bem. E me ensinou a jogar, e com certeza era muito melhor do que eu, né? Mesmo que eu tivesse melhorado um pouquinho depois de algumas partidas, o meu irmão não tinha medo nenhum. Isso era visível no rosto sarcástico do meu irmão mais velho. Ele não tinha medo de perder. Meu irmão tinha tranquilidade no futuro, ele se sentia soberano sobre aquelas partidas, porque quando eu fazia um movimento, ele já sabia que eu ia fazer aquilo. Meu irmão controlava o jogo sem eu perceber. Você pode pensar, nossa, que irmão sem coração, né? Depois eu passo o telefone e você liga para ele. Mas o ponto é o seguinte, frequentemente nós olhamos para os governantes do nosso país ou de outros países como as próprias peças no tabuleiro, fazendo a sua estratégia contra Deus, achando que eles têm o controle dessas peças. Mas, queridos, esse não é o caso. Esses versículos falam que é Deus que controla todo o tabuleiro, todo o jogo, todo o curso da história. Todas as peças estão nas mãos de Deus. E mesmo que haja rebelião, Deus usa isso para o seu próprio propósito. A própria Escritura exemplifica isso na morte de Cristo. Deus dispôs as peças de xadrez de maneira como nós vemos. Abre comigo em Atos 4, vale a pena ver esses dois versículos. Atos 4, 27 a 28. Diz assim, de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder, Deus, né? E que a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Nada estava fora do plano de Deus. Deus é soberano e isso é uma ótima notícia para nós. Eu sei que para alguns existe uma tensão para entender isso. É difícil. Mas eu posso te garantir que quando você entende e aceita, essa verdade se torna um consolo e um conforto imenso. Se você está aqui, tem sido difícil confiar nessas promessas de proteção de Deus. Lembre-se de que Jesus disse que nós passaríamos por aflição nesse mundo.
mas que Deus nos protegeria em meio às tribulações. E o que eu estou querendo dizer com isso? Ele não vai permitir que o nosso sofrimento acabe com a nossa fé. Ele se importa com o nosso sofrimento e Ele nunca vai nos abandonar. Como o próprio Jesus falou, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Como o próprio Paulo fala em Romanos 8, não existe nada que vai nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas. Nada vai nos separar. A garantia de que Deus manterá as suas promessas foi assinada com o sangue do seu Filho Jesus. E o selar, quando Ele coloca o seu Espírito em nós. Um dos motivos pelos quais nós nos reunimos como igreja é para lembrarmos uns aos outros da promessa de proteção de Deus. À medida que você congrega, conhecendo melhor os membros da sua igreja, e você visitante da igreja onde você congrega, tente saber como é que Deus tem sido fiel às promessas que Deus fez na sua palavra, que são referentes a nós. Faça perguntas do tipo, como é que você viu a mão de Deus na sua vida essa semana? Como que você viu Deus naquele momento de luto que você passou há alguns meses? Como que Deus tem respondido às suas orações? Porque aí, gente, em momentos onde a nossa fé parece fraca, ou nós estamos cantando aqui como congregação, orando uns com os outros, nós vamos poder olhar em volta e sermos relembrados da graça, de maneira que isso vai aumentar a nossa fé. Isso é um dos motivos pelos quais nós nos reunimos como igreja. Confie no Senhor, porque Ele cumprirá as suas promessas de proteção. E como é que Deus vai cumprir as suas promessas no fim de tudo? Quarto e último, porque Deus dará refúgio eterno ao seu povo. Versículos 28 a 32 de Isaías 14. Deus dará refúgio eterno ao seu povo. Olha só, versículo 28. Essa advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês, filisteus, ou povo da Filístia, todos vocês, não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu futuro será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade, derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército e ninguém desertou de suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. A terra dos filisteus, a Filístia, ela ficava a oeste de Judá. É possível que os filisteus estivessem tentados a celebrar, porque essa vara que os feriu, versículo 29, ela está quebrada. Provavelmente era uma referência à linhagem de Davi. O rei Acaz, que era descendente de Davi, ele morre, né? Versículo 28, por volta aí de 715 a.C. Davi, lembra que Davi tinha aterrorizado os filisteus com uma pedra e uma funda? Obviamente o próprio Deus atrás dele. Agora eles estão tentando tirar uma vantagem da morte de Acaz, já que o poder da dinastia davídica estava no nível mais baixo. Mas Deus fala o seguinte: alto lá, nem comece a celebrar ainda. Sim, a vara está quebrada, mas o inimigo maior, provavelmente a Babilônia, está por vir. Uma serpente que irá mordê-los, atacá-los. E existe um contraste interessante. Olha o versículo 30. O mais pobre dos pobres achará pastagem. Eles teriam tudo o que eles iriam precisar. Suas necessidades seriam atendidas. Mas a Filístia será conquistada. Deus envia uma fome, versículo 30, para matá-los. E do norte vem um exército invasor que vem completo. Nenhum soldado desertou. Versículo 31. Olhando para esse quadro, será que o povo de Deus
Podia confiar na Filístia? Os mensageiros do versículo 32 são da própria Filístia, tentando oferecer a Israel um tipo de ajuda, de suporte, uma espécie de aliança. O que o povo de Deus deveria responder aqui? Deveriam confiar na ajuda dos filisteus? De jeito nenhum. Por que confiar numa nação que Deus vai derrotar, quando o próprio Deus habita no meio do povo em Sião? Era isso que o templo, a figura do templo significava. Se você tem ao Senhor, você tem tudo o que você precisa. Porque confiar em qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação é dar um tiro no próprio pé. Queridos, quando colocamos a confiança num determinado partido político ou num próprio político, a gente está fazendo exatamente o contrário do que essa passagem, por exemplo, nos mostra. Eu não estou dizendo que nós não temos que atentar para a política, é claro que nós devemos. Aliás, nós devemos cumprir com os nossos deveres cívicos para a melhoria da nossa cidade, do nosso país, mas ao mesmo tempo, cuidemos para não depositar muito da nossa confiança de que essas coisas ou pessoas vão solucionar os nossos problemas. Parece que os políticos do nosso país carregam um cetro poderoso, só que aos olhos de Deus, esse cetro não passa de um galho, que é fácil de quebrar. Nações e reis se levantam e caem, mas Deus e o seu reino permanecem para sempre. Alguém de vocês tem medo de alguns desses reinos descritos aqui? Assíria, Babilônia, Filístia? Claro que não, esses inimigos já se foram. Coloque a sua confiança num reino que nunca vai acabar, porque Deus promete dar refúgio ao seu povo em Sião, na cidade santa, essa cidade que vai ser eterna. Isso aconteceu inicialmente quando Deus trouxe o seu povo de volta a Jerusalém. É outra palavra para Sião. Isso foi no século 6 a.C. Mas nós vemos que em Esdras e Neemias eles não desfrutaram de um refúgio final, descrito aqui em outros lugares de Isaías também. Isso só vai vir na Nova Jerusalém. E até que esse dia chegue, Deus é o nosso refúgio nesse mundo. Mesmo que enfrentemos dificuldade financeira, necessidades diversas, como diz o versículo 30, Deus proverá tudo o que Ele ordena que tenhamos, à medida que nós cremos nele. E a sua provisão será abundante na Nova Jerusalém, lugar onde aflição e necessidade nunca mais existirão. E essa igreja aqui, a comunidade cristã de Londrina, ela pode e deve ser um refúgio para os aflitos do povo de Deus. Eu sei que essa igreja é pautada na palavra de Deus. Portanto, ela deve ser uma prévia dessa Jerusalém aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, membros dessa comunidade. Você está mais propenso a ter amizades com pessoas que estão bem, com pessoas que são equilibradas? Ou você busca aqueles que estão quebrados, aflitos? E uma sugestão: memorize versículos, músicas que falem sobre o novo céus e nova terra. Leia muitas vezes na sua Bíblia Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Porque a melhor coisa sobre Sião é que lá veremos o nosso Senhor face a face. Aquele que nos amou a ponto de morrer por nós. Mas até lá, lembre-se de que o refúgio que nós temos em Deus resistirá todas as nossas provações. Então, quando o nosso futuro parece nebuloso, incerto, nós podemos sim confiar em Deus, porque Ele vai nos mostrar compaixão. Porque Ele vai envergonhar os seus inimigos, Ele vai cumprir as suas promessas de proteção e Ele vai nos dar um refúgio eterno. Pedro, naquela madrugada, ele negou a Cristo. Ele fitou os olhos do Salvador cheio de amor e saiu para chorar amargamente, completamente desesperado. Ele não deu importância àquilo que ele aprendeu naquele momento durante o tempo que ele andou com Jesus. Para você ter uma ideia, Pedro voltou ao seu antigo ofício, o de pescador, se perguntando provavelmente o que seria do seu futuro.
Mas, e se... Eu sei que a gente não pode brincar de e se com a Bíblia, mas é só uma conjectura aqui. E se Pedro tivesse nas suas mãos, no começo do ministério de Jesus, quando ele foi chamado por Jesus, o livro de Atos nas suas mãos? Você imagina? Que conta, dentre outras coisas, como Deus usou o próprio Pedro de maneira poderosa para iniciar a sua igreja e fazer o evangelho avançar. Provavelmente ele seria muito confiante. Provavelmente ele não daria tantos bola fora como ele deu. Ele não vacilaria na sua fé inúmeras vezes. Ele seria um discípulo muito mais parecido com Jesus e certamente não negaria o Salvador. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus nos forneceu o capítulo final da história. Ele é o autor da história. Nenhuma nação ou inimigo pode desfazer o que a mão do Senhor escreveu. Porque essas mãos que escreveram o nosso futuro foram as mãos que foram perfuradas por nós.